divórcio finalizado, mas não foi realizada a declaração do ITCMD perante o órgão fazendário. E agora? O que fazer? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no ITCMD e hoje vamos falar sobre esse tema que muitas vezes acaba sendo um problema descoberto pelo cliente, né, por aquele que se separou, no pior momento possível, tá? Caso você esteja aqui como não advogado, não advogada, são informações interessantes, mas é muito importante que você, profissional, assista esse vídeo até o final para que você não deixe, vou utilizar o bom português aqui, não deixe o seu cliente na mão, certo? Porque é isso que acontece. Então, primeira coisa, quando há necessidade de realizar essa declaração? Primeiro, eu vou passar para vocês a teoria, né? E muitas vezes há uma diferençazinha que vocês podem encontrar na prática, que é, a gente precisa realizar essa declaração quando há uma doação. Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês entenderem que há situações em que com certeza não há doação, né? Não precisa ser uma autoridade fiscal para constatar isso. Por exemplo, João e Maria estão se separando, estão se divorciando, e eles têm um imóvel, e vai ficar 50% para cada um. Não tem como ter doação. A gente está diante de um ideal matemático, 50% para cada um do mesmo imóvel. Não tem como a gente falar em uma metade, 50% valendo mais do que... Não tem, é impossível, né, nesse aspecto. Então, diante de situações assim, de divisões ideais em relação ao mesmo bem, nos parece muito claro que seria desnecessário. Só que, aí eu vou para a prática que muitas vezes não bate com a teoria. Muitas vezes, o registrador, na hora de dispor, né, desse bem, ele vai falar, olha, cadê a declaração da Secretaria da Fazenda falando que não houve fato gerador, certo? Me parece um exagero? Sim, me parece um exagero, mas eu preciso avisar isso aqui para você, porque você pode... Ah, não, o meu cliente assim, meu caso assim, assim, assado, então não precisa. Será que não precisa mesmo? Tá? Porque às vezes você está concluindo isso, mas o registrador vai ter uma posição diferente. Ah, mas aí eu vou suscitar dúvida. Aí eu te pergunto, o que vai ser mais rápido? Você fazer uma declaração perante o posto fiscal, perante o órgão fazendário, rodar, digamos assim, esse processo administrativo, chegar ao final e juntar, né, trazer isso lá para o registrador, ou suscitar dúvida. Né? Uma vez, né, a gente estava conversando aqui com os alunos e quando a gente falou, não, é o caso de suscitar dúvida, aí o colega falou, está demorando mais de 2 anos. Então, precisamos pensar muitas vezes como o rio, né? O rio que ele pega o caminho mais fácil, ele desvia dos obstáculos, tá? Outra coisa, isso aqui vai ganhar importância na hipótese judicial. Muitas vezes o colega advogado, a colega advogada comete o seguinte engano. Se o juiz, se a juíza homologou, então tá tudo certo. Quem é o fiscal para dizer que tem alguma coisa errada aqui? Não é bem por aí, tá, pessoal? É o famoso cada macaco no seu galho. O juiz, ele não tem competência para falar sobre o imposto que vai incidir ou não ali. Claro que eu estou falando numa situação normal, digamos assim, em que, olha aqui, em que a gente está diante de um divórcio e o juiz não apreciou matéria tributária naquilo ali, certo? Que é o que normalmente acontece. Não estou dizendo que o juiz nunca vai poder apreciar matéria tributária, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando o juiz ele vai lá e profere uma sentença num processo de divórcio, aquilo ali não está falando a princípio sobre matéria tributária, porque a correlação aqui é muito simples. Você pediu para o juiz falar sobre matéria tributária? É diferente de... Não vou entrar aqui na apropriação ou não do meio para isso, tá? Senão o vídeo pode acabar ficando longo e não é a ideia. Vamos supor que você coloca lá no pedido que o juiz ordene a autoridade tributária que tenha tal e tal interpretação. Aí na sentença ele ordena, aí o juiz apreciou a matéria tributária. Então, o que eu preciso que você entenda? Em regra, não é isso que estará acontecendo. Em regra, a sentença que extingue esse processo, a sentença que traz esse divórcio e, eventualmente, a partilha, não está aprovando nada em matéria tributária.
certo? Isso aqui é muito importante, porque eu vejo muito advogado, muita advogada caindo do cavalo. Ah, não, mas o juiz, né? Então tá tudo certo. Não é assim, pessoal. Não está tudo certo, tá? Ainda temos mais 2 pontos importantes aqui. Se eu estou conseguindo te ajudar, deixa o joinha aqui pra gente, ajuda bastante, tá? Toda quarta-feira às 8 horas tem vídeo novo aqui no canal, falando sobre TCMD, sobre inventários e eventualmente sobre divórcio também, já que temos essa interface aí do divórcio com o nosso queridíssimo ITCMD, tá? Então é muito importante, pessoal, que vocês tenham em mente essa separação de competências, tá? Eu vejo muitos profissionais misturando isso. Ah, não, o juiz assinou, tá tudo certo. Não é assim, tá? E o que acontece? Complementando, né? Alguns juízes que são, digamos assim, um pouco mais ligados, que ali pode ter uma matéria de interesse tributário, eles chamam a Procuradoria do Estado para participar do processo, tá? Só que existem muitos juízes que simplesmente extinguem o processo e que siga a vida. Não quero saber de mais nada, extinguiu, siga a vida. Isso aqui pode ser prejudicial para o seu cliente. Por quê? Se você for olhar na legislação tributária do seu estado, e quando estiver falando de doação em âmbito judicial, muito provavelmente ela vai estar colocando o fato gerador, né, como o trânsito em julgado do processo judicial. E aí o que aconteceu? Ocorreu o trânsito em julgado do processo judicial, não houve discussão, né, nenhuma de matéria tributária, nem dentro nem fora dele, e aconteceu o fato gerador. Ou seja, a partir dali o seu cliente está sujeito a encargos, certo? É isso mesmo. Então, é uma situação que literalmente causa prejuízo financeiro para o seu cliente direto, tá? Prejuízo financeiro direto, tá? Então, muita atenção nisso aqui, tá? Eu vejo muito advogado vacilando nesse aspecto, tá? E para encerrar o nosso vídeo, e eu não acho que eu vou falar de teoria, tá? O comportamento esperado do profissional que está defendendo alguém no processo de divórcio. Claro, estou falando do aspecto tributário, tá? Não vou entrar aqui, não vou me arriscar em terrenos sobre os quais eu não domino, não vou me arriscar aqui a falar de direito de família. Estou falando assim, ó, você, né, um advogado, uma advogada que eventualmente tem um caso ou terá, e aí você já sabe sobre direito de família, eu vou te dizer o seu comportamento esperado em relação ao direito tributário, tá? Conheça a legislação do seu estado no que tange, no caso do divórcio, a gente tem o risco de ocorrência do fato gerador doação, então você vai ter que velar o que a legislação tributária fala sobre a doação. Muitas vezes, algumas legislações elas falam especificamente da doação no âmbito do divórcio, então saiba como funciona a legislação do seu estado nesse aspecto, tá? A partir daí, o resto é consequência, tá? Por que o resto é consequência? Porque a partir do momento que você sabe, opa, é aqui, o canal é esse, o fato gerador acontece em tal momento, assim, assim, assado, a partir daí o resto é consequência, certo? Realizar a declaração quando for possível, quando os elementos constitutivos da obrigação tributária existirem, né? Entenda-se, a partilha estiver desenhada, realizar essa declaração, realizar o pagamento, tá? Isso é consequência desse conhecimento inicial. Então, o comportamento que eu preciso que você tenha, que o seu cliente precisa que você tenha é conhecer a legislação tributária estadual no que tange a possibilidade de obrigações tributárias que ocorrem eventualmente no âmbito do divórcio. Beleza? Se você chegou até aqui, aperta no joinha, ajuda bastante a gente. Temos vários outros vídeos aqui no canal em que conversamos sobre isso, sobre o TCMD, inventários e alguns também sobre divórcio, tá? Se for alguma dúvida, deixa aqui para a gente conversar sobre o tema. Beleza? Então é isso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.